Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou contar a história do Nunchaku, uma das armas mais conhecidas e também mais mal compreendidas das artes marciais. Vamos conhecer sua relação com Okinawa, sua origem controversa, sua presença no Kobudo e a importância de Bruce Lee para transformar esse instrumento tradicional num símbolo mundial. Quando alguém vê um Nunchaku, normalmente pensa imediatamente nos filmes de artes marciais. Mas sua história começou muito antes do cinema. Cardinal, o que é um nunchaku? O nunchaku é formado por duas peças curtas e rígidas, tradicionalmente feitas de madeira, conectadas por uma corda. Nas versões modernas, a ligação também pode ser feita por corrente. A estrutura parece simples, mas seu controle exige coordenação, noção de distância, precisão e muita responsabilidade. O nunchaku está ligado ao Kobudo de Okinawa, conjunto de artes tradicionais que preserva o estudo de diferentes armas. Entre elas estão o bo, o sai, a tonfa, a kama, o remo conhecido como eko e o próprio nunchaku. Okinawa é reconhecida como o berço do karatê e até hoje preserva conjuntamente as tradições do karatê e do kobudo. Cardinal, a origem do nunchaku, a origem exata do nunchaku não está totalmente comprovada. Existem diferentes teorias e precisamos separar a tradição popular daquilo que pode ser confirmado historicamente. Uma das histórias mais conhecidas diz que ele surgiu de um instrumento utilizado para bater cereais e separar os grãos. Essa ferramenta agrícola possuía duas partes ligadas por uma corda e existia em diferentes regiões da Ásia. Por causa da semelhança, muita gente afirma que os habitantes de Okinawa simplesmente reduziram a ferramenta e a transformaram numa arma. Outra teoria relaciona o nunchaku a um antigo objeto utilizado no controle de cavalos. A organização dedicada à preservação do karatê e do kobudo tradicional de Okinawa apresenta a tradição de que ele teria origem num equipamento chamado muji, associado aos cavalos. Também existem explicações relacionadas a instrumentos para trabalhar fibras vegetais ou a objetos de madeira utilizados em cerimônias e sinalizações. O problema é que faltam documentos antigos capazes de provar definitivamente uma única origem. Por isso, a resposta mais honesta é esta: o nunchaku provavelmente recebeu influência de objetos comuns utilizados em Okinawa ou em outras regiões da Ásia, mas não podemos afirmar com certeza que ele nasceu exclusivamente de uma ferramenta agrícola ou de um arreio de cavalo. Até pesquisadores que estudam as tradições marciais reconhecem que muitas dessas explicações foram repetidas durante anos sem documentação histórica suficiente. Cardinal, o mito dos camponeses contra os samurais. Existe também uma narrativa muito conhecida sobre o Kobudo. Segundo essa história, os samurais japoneses teriam retirado todas as armas dos camponeses de Okinawa. Sem espadas ou lanças, o povo teria transformado ferramentas agrícolas em armas para enfrentar os samurais. Essa história possui elementos inspirados em fatos reais, porque existiram controles e restrições sobre armas em diferentes períodos da história de Okinawa. Mas a situação foi mais complexa. Nem todas as armas do Kobudo nasceram necessariamente de ferramentas agrícolas. O sai, por exemplo, esteve relacionado a funções policiais e de segurança. Além disso, muitos praticantes das antigas artes de Okinawa pertenciam às classes administrativas, guerreiras ou ligadas à proteção da corte, e não apenas ao campesinato. Portanto, a imagem de agricultores improvisando todas as armas para iniciar uma revolução contra os samurais é uma simplificação. O Kobudo foi resultado de séculos de contatos culturais, adaptações, necessidades de proteção e transmissão entre professores e alunos. O próprio reino de Ryukyu manteve fortes relações comerciais e culturais com a China e outros povos asiáticos. Técnicas, armas e conhecimentos poderiam circular junto com mercadorias, diplomatas e viajantes. Cardinal nunchaku e kobudo. Dentro do kobudo, o nunchaku não é tratado como um objeto para realizar movimentos sem objetivo. Existe postura, controle, defesa, distância, direção e formas organizadas de treinamento. As sequências tradicionais são chamadas de kata. O kata permite praticar deslocamentos, mudanças de direção, controle do instrumento e respostas imaginárias contra diferentes ataques. Em algumas tradições, o trabalho começa com uma ação defensiva. Isso representa uma ideia importante do Budô.
A técnica não deveria ser utilizada para iniciar uma violência desnecessária. A apresentação oficial do Kobudo de Okinawa afirma que a arte do nunchaku tradicionalmente começa pela defesa e tem como finalidade controlar ou enfraquecer uma agressão. O treinamento também desenvolve coordenação entre os dois lados do corpo. O praticante precisa compreender o movimento da peça livre, controlar sua velocidade e interromper o movimento com segurança. Um erro de distância ou de tempo pode fazer o próprio instrumento atingir quem o está utilizando. É por isso que o nunchaku exige muito mais do que velocidade. Exige controle. Cardinal, cardinal madeira, corda e corrente. O modelo tradicional costuma utilizar madeira e ligação por corda. A corda permite uma movimentação diferente e pode ser substituída quando apresenta desgaste. As versões com corrente tornaram-se muito conhecidas no cinema e no treinamento moderno. Também existem modelos de espuma ou materiais mais leves para iniciantes. O formato, o peso e o comprimento podem variar conforme a escola e a finalidade. Mas o instrumento de madeira não deve ser tratado como brinquedo. Ele pode causar ferimentos graves no praticante, no parceiro ou em qualquer pessoa próxima. Por isso, o treinamento deve começar com equipamento seguro, espaço livre e orientação de alguém realmente qualificado. Tentar imitar cenas de filmes dentro de casa costuma terminar menos parecido com Bruce Lee e mais parecido com uma visita ao pronto-socorro. Cardinal Bruce Lee e a popularização mundial. Bruce Lee não criou o nunchaku. A arma já fazia parte das tradições de Okinawa antes do nascimento dele. Mas nenhuma pessoa teve tanta importância para sua popularização mundial. Durante a década de 1970, Bruce Lee apresentou o nunchaku em suas produções cinematográficas com velocidade, precisão e uma presença que impressionou o público. Filmes como Fúria do Dragão, Operação Dragão e as imagens produzidas para O Jogo da Morte ajudaram a transformar o nunchaku num símbolo do cinema de artes marciais. Bruce Lee possuía formação principalmente nas artes marciais chinesas e desenvolveu o Jeet Kune Do, baseado em simplicidade, liberdade e adaptação. Ele não se limitava a uma única tradição e pesquisava ferramentas que pudessem ampliar sua expressão marcial e cinematográfica. A repercussão foi tão grande que, após o sucesso de Operação Dragão, autoridades britânicas registraram preocupação com jovens tentando copiar o uso das chamadas chain sticks, ou armas de bastões ligados. Algumas cenas e imagens chegaram a sofrer restrições no Reino Unido por causa do medo de imitação. Bruce Lee transformou visualmente o nunchaku. Na mão dele, o público via velocidade, ritmo, mudança de direção e controle. A partir daqueles filmes, milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Kobudo passaram a conhecer a arma. Cardinal, o cinema e a realidade. O cinema apresenta o nunchaku de maneira espetacular. Movimentos rápidos, trocas de mão, giros e sons chamam a atenção. Mas existe uma diferença entre demonstração, coreografia e aplicação marcial. Uma apresentação pode utilizar movimentos amplos para que o público consiga enxergar. Uma coreografia é planejada para contar uma história e proteger os atores. O treinamento tradicional procura desenvolver controle, distância e respostas organizadas. Confundir essas três coisas pode ser perigoso. Os movimentos mais chamativos nem sempre são os mais úteis. E realizar muitos giros não significa possuir domínio real. O praticante que controla um movimento simples com precisão demonstra mais conhecimento do que alguém que gira um instrumento rapidamente sem saber onde ele vai parar. Cardinal. O nunchaku esportivo. Com o tempo, também surgiram formas esportivas e demonstrativas de treinamento. Em apresentações modernas, os praticantes utilizam trocas de mão, movimentos corporais e sequências de grande velocidade. Algumas modalidades aproximam o nunchaku das exibições artísticas. Isso ajuda a divulgar o instrumento e desenvolve coordenação, ritmo e criatividade. Entretanto, o nunchaku esportivo e demonstrativo não deve apagar sua origem no Kobudo. A apresentação visual possui valor, mas é diferente do estudo tradicional das posturas, defesas, katas e princípios marciais. As duas formas podem existir. O importante é saber o que está sendo praticado. Cardinal, responsabilidade e segurança. O nunchaku não deve ser utilizado para intimidar pessoas,
fazer brincadeiras perigosas ou procurar confusão. Quem realmente estuda uma arma precisa compreender sua capacidade de causar danos. Esse conhecimento deveria aumentar a responsabilidade, não a arrogância. O treinamento deve acontecer num espaço apropriado, longe de crianças, animais, vidros, móveis e pessoas sem proteção. O iniciante deve utilizar um modelo acolchoado ou próprio para aprendizado. Também precisa verificar as regras do local onde vive antes de transportar ou portar esse tipo de objeto em público. Ser praticante não transforma qualquer lugar em área de treinamento. Cardinal, reflexão final. A história do nunchaku mistura realidade, tradição e lenda. Não sabemos com absoluta certeza se ele nasceu de uma ferramenta agrícola, de um equipamento para cavalos ou da combinação de diferentes influências. Mas sabemos que ele foi preservado dentro do Kobudo de Okinawa. Sabemos que exige disciplina, coordenação e controle. E sabemos que Bruce Lee foi responsável por apresentá-lo ao mundo de uma maneira que ninguém havia feito antes. O nunchaku parece simples, duas peças ligadas por uma corda ou corrente. Mas sua simplicidade esconde dificuldade. Quanto mais rápido ele se movimenta, maior precisa ser o controle de quem o utiliza. Essa talvez seja sua principal lição. Velocidade sem controle é perigo. Força sem responsabilidade é violência. E uma arma sem conhecimento pode atingir primeiro a própria pessoa que decidiu utilizá-la. Gostou desta história? Então deixe seu comentário, dê sua opinião e diga qual outra arma tradicional você gostaria de conhecer. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais histórias, ensinamentos e curiosidades sobre as artes marciais. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos mestres, respeito aos alunos, respeito às tradições de Okinawa, respeito ao legado de Bruce Lee. E respeito a todos que estudam as artes marciais com disciplina e responsabilidade. Nos encontramos na próxima história.